40 anos. É uma mostra forte e é graças aos patrocinadores, que com certeza foi um ano turbulento para eles também, para as empresas e instituições, mas eles mantiveram o patrocínio na mostra. Então, esse ano especial, eu quero agradecer muito, porque é graças a eles que a gente pode comemorar os 40 anos. Apresentamos 322 filmes, né? Tem alguns curtas muito especiais, como o último filme do Abbas Kiarostami, Take Me Home, Me Leve para Casa. É o último trabalho dele, a gente apresenta junto com um documentário sobre ele, que tem, o título é A Idade que Ele Morreu, que é 71 anos, agora eu não vou achar aqui, tantos meses e tantos dias, que é um documentário de uma pessoa muito próxima que filmou Abbas durante muito tempo e montou um documentário após a morte dele, né? E tem outras homenagens, a gente vai apresentar. Tem essa conversa esse ano que a gente tentou fazer com a própria história da mostra, né? Então, a gente apresenta homenagem ao Hector Babenco, o Lúcio Flávio, que foi o ganhador da primeira mostra, né? E com o Babenco, a mostra tem essa triste coincidência. É triste, mas é bonito ao mesmo tempo, né? O Hector ganhou a primeira mostra e o último filme dele abriu a mostra do ano passado. Bom, o Bellocchio, né? O Bellocchio, eu acho o grande mestre do cinema italiano, atuante da geração dele, né? Ele faz filme. Ele teve uma parada e depois ele voltou com um talento redobrado, parece, com filmes fortíssimos, né? E é surpreendente. E ele pinta, ele é pintor também, eu não sabia, a gente pesquisou, descobriu, isso por convite. E, por coincidência, ele pegou elementos do Bom Dia à Noite. Para mim é um dos meus filmes prediletos do Bellocchio, né? E fez esse pôster. Eu acho lindíssimo, muito forte, né? E a gente vai apresentar 11 filmes. Ele vai ter um encontro com o público, vai ter uma aula magna com ele. E a gente apresenta também o curta. Ele tem um curta, né? É um curta novo dele que estava em Veneza. Temos um foco, nos últimos anos a gente tem feito um foco de um país, e a gente está fazendo esse ano um foco no cinema polonês, um cinema instigante, né? Fora a tradição que a Polônia tem com o cinema, tem a escola de Lodz, né? Famosa, muita gente se formou, e dentro dessa homenagem tem a retrospectiva ao Vaida, e ele também é o Prêmio Humanidade desse ano, e é também um cinema, o Vaida tem um cinema político muito forte, você entende a história da Polônia através do cinema do Vaida, né? E a gente tem os melhores filmes, tem os melhores filmes da carreira, da longa carreira do Vaida. E ao mesmo tempo a gente apresenta vários filmes do novo cinema, né? Do jovem cinema polonês, muito ousado, muito criativo, e também essa é uma das características da mostra, né? De apresentar novos diretores, novos propostas de cinema, e estar presente no foco polonês também. E a gente faz uma homenagem dentro desse foco também ao Kieslowski, com a apresentação de alguns documentários dele, do começo da carreira, e com o Decálogo. O Decálogo foi da 13ª mostra, a grande revelação, né? Lembro muito da 13ª mostra, foi o ano que eu comecei a trabalhar na mostra. Então, já tem uma coisa pessoal, além da importância cinematográfica do Decálogo, tem uma questão pessoal. Eu acho que foi uma grande surpresa o nome do Kieslowski, né? São esses nomes que todo mundo brinca que não consegue falar e depois eles ficam muito comuns, né? E está todo mundo falando. Também temos uma homenagem ao Willy Friedkin. Não, como sempre precisa de uma desculpa, a gente tem uma desculpa, são os 45 anos do Operação França, né? É um grande filme e a gente
aproveita a vinda dele aqui e apresenta mais 5 filmes da carreira. É um cineasta, às vezes um pouco popular, mas brilhante, né? Filmes brilhantes aí que marcaram acho que a cinematografia, né? E vem conversar sobre o Operação França, mas sobre o Exorcista, Comboio do Medo e vários outros filmes. Temos 50 anos do Persona, com a exposição, né, que o Claudinei já falou. Outra homenagem é ao Antônio Pitanga, né, e essa homenagem foi decidida depois que eu vi o filme do Beto Brandt, né, e o Antônio Pitanga. A gente sabe, mas às vezes não sei eu, né, falando pra gente, talvez seja só eu, que ele é um grande nome do cinema brasileiro. Você segue a carreira do Antônio Pitanga, você segue a história do cinema brasileiro. E o documentário do Beto é um documentário muito afetivo, que ele não tem narração, ele é feito todo com encontros, né? Com encontros com figuras-chaves aí do nosso cinema. E também quando eu vi o filme tive uma constatação que eu acho que a gente regrediu um pouco no cinema nacional com a representação do cinema negro mesmo, né? Eu acho que talvez a gente tenha dado um passo um pouquinho para trás um pouquinho do racismo, né? Eu não sei se há também a rede social, mas se você vê ali o cinema novo dos anos 70, tinha uma representação muito forte, né? E a gente vai fazer essa homenagem a Antônio Pitanga também com alguns filmes. Então, esse que eu falei do Antônio Pitanga também, a gente vai apresentar um filme que também foi um dos últimos a serem confirmados, que é O Nascimento de uma Nação, esse novo, né, do Nat Parker, Birth of a Nation, que ganhou Sundance e foi um filme muito polêmico, mas a gente vai tentar fazer várias conversas durante a mostra, né, e depois desse filme de outros com essa temática, a gente tentar fazer uma mesa também, né, sobre a representação do negro no cinema, a imagem e isso fora outros encontros, né. E o Paul Verhoeven, né, que apresentou Ellen esse ano, a gente também pega essa oportunidade para reapresentar O Quarto Homem. O filme dele foi apresentado no 8ª mostra, foi um grande sucesso, escândalo, e a Beth Gordon, né, também, que ela está no júri, ela é uma cineasta importante dos anos 70, e a gente apresentou o Variety, a mostra apresentou, e agora apresentou o Afogamento, o novo filme dela. E o Paolo Sorrentino, que foi confirmado antes de ontem, até eu falei assim, nossa, se a gente fosse normal, diria não, o catálogo já está fechado, mas como a gente não consegue, o Paulo Sorrentino apresenta a série O Jovem Papa, né? E a gente aproveita e apresenta o primeiro filme dele, que foi quando ele veio a São Paulo, Um Homem a Mais. E tem diretores que voltam, como Stanovic, com o Dani Stanovic, né? A Rebecca Miller, Kurosawa, Gobadi. O Gobadi, eu acho, cai um pouco nesse cinema mais político. Ele vem com 2 filmes, um filme dele, que eu esqueci, Um País Sem Bandeira, Uma Bandeira Sem País, agora eu não lembro, mas está aí. E ele é curdo, né, um cineasta vivia no Irã, agora não vive mais, curdo, sempre trouxe essa questão, já ganhou a mostra 2 vezes, essa questão, e ele faz um filme sobre esse movimento. Tem uma personagem que é desse movimento que consideram terrorista dos curdos, é um movimento feminino que luta muito contra o ISIS. O encerramento vai ser com a General, do Buster Keaton, dos grandes, né, do cinema mudo, e assim a gente termina a mostra esperançoso, né, alegre. Essa sessão do Ibirapuera é uma sessão linda, eu acho que já é o 7º ano que a mostra faz, uma sessão que une a música clássica ao cinema,
A mostra ela é elástica, né? Ela pode ter o tamanho do seu orçamento, né? Então eu acho que isso dela não existir não tem perigo, porque a gente só precisa saber o tamanho do orçamento que tem. E essa viu que não diminuiu nada. Eu acho que ela tem 322 filmes, até mais filmes do que a gente teve o ano passado. O que eu aprendi, assim, que é muito importante para a gente manter, porque a gente contar com os parceiros, né? E como a gente conta com os parceiros, nos momentos de crise a gente sabe o valor da palavra, né? De manter o que você promete. E eu acho que a mostra tem essa tradição. Foi política e trouxe questões políticas, nunca foi partidária, mas sempre foi política, né? Eu acho que sempre... eu acho que a mostra em si tenta mais um diálogo, né? E uma reflexão. Acho que a reflexão é algo muito importante ali no momento que a gente vive também. Vai ter reforma política, não vai ter reforma... São questões que eu tenho a mínima ideia das respostas, mas eu acho que o tempo de pensar é muito bom. Eu acho que o cinema traz isso, né? Eu que sou uma pessoa que falo muito, eu gosto de cinema que me faz calar, porque me faz ficar quieta 2 horas, sem interromper ninguém, sem interromper o pensamento de ninguém, deixar a pessoa falar até o final e pensar depois. Então, eu acho que o cinema favorece muito a reflexão. As mulheres, sabe que a Margot fez esse levantamento? Era para a revista TPM, né, uma revista para mulheres, e a gente descobriu que nos últimos quase 20 anos, sempre uma mulher é premiada na mostra, por voto do público ou do júri, né? Sempre a representação dos últimos, sempre, muito tempo, as mulheres são muito presentes na mostra. Não que tenha uma sessão de filme de mulheres, mas até um pouquinho, porque eu sou um pouco avessa a separar, sabe? Porque tem trabalho sério, Semana de Cinema da Mulher, e discutem isso, nada contra, mas eu acho que a mostra sempre teve essa tendência da pessoa não saber muito o que ela está indo vendo. Então, eu acho assim, se tem um cinema que aborda causas feministas, eu quero mais que um homofóbico, ou uma mulher que não está nem preocupada com essa questão, vá ver esse filme sem querer, e talvez mude de ideia. Se tem um filme que tem uma temática gay, eu quero que um homofóbico, sem querer, vá ver esse filme, e talvez tenha uma outra visão. E eu acho que, às vezes, você segmentar um pouco o filme, você pode perder isso, né? Isso da aventura, de você ver talvez um filme que você não concorde totalmente, e é muito saudável, né? Eu acho, você vê uma opinião diferente. Eu acho assim, é muito importante a gente falar nos filmes de mulheres, porque eu acho que as pessoas aprendem mais pelo exemplo do que muitas vezes pelo discurso, né? E eu acho que sim, é importantíssimo, tem muitos filmes de mulher, no júri tem 2 mulheres, mas eu acredito nesse feminismo que é mais pelo bom exemplo do que pelo ataque que a gente consegue as coisas. A questão, sim, dos negros me chamou muito a atenção o filme que ganhou o prêmio do público do ano passado, que foi o Tudo que Aprendemos Juntos, tinha o Lázaro Ramos. Você pode não gostar ou não gostar do filme, a questão que me fez pensar é que o Lázaro, ele estava num papel que poderia ser de um branco, poderia ser... na verdade, aquilo não faz parte da narração, e eu acho que um país que a gente vai ver que não tem mais racismo é quando a gente for no médico, e esse médico for negro, você não vai nem reparar que o médico é negro, né? E eu acho que a TV deu uns passos maiores do que o cinema nessa direção. Você vê na televisão, essa representação está melhor do que há alguns anos, e o cinema regrediu. Então, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar. Eu não tenho respostas, eu nem sei, não é um estudo, em cima de nenhum estudo, é uma impressão.
e eu acho que a mostra não tem essa pretensão de dar lição em ninguém, mas sempre assim de apontar ali discussões, e a gente tem sim, vai fazer uma mesa sobre a imagem do negro no cinema, e essa programação sim foi proposital. A gente tenta fazer essas discussões e essas propostas de discussão também no quadro da mostra. A mostra teve esse ano 1.400 inscrições. É uma loucura, né? 1.400 inscrições, porque ficou muito fácil escrever o filme. Agora a gente vê os filmes por links. Quando eu comecei, a gente tinha que viajar para ver os filmes, agora é link. Então, foram 1.400 os brasileiros também, o número de inscrições. Obrigada. 145 inscrições e a gente apresenta 60 filmes brasileiros, né? É bastante, porque a Mostra Brasil realmente é uma proposta assim, da produção do ano, até para ter para os cineastas, para o público, convidados estrangeiros poderem ver o cinema brasileiro, né? Então, tem uma premiação de dinheiro, então a gente deixa fora da regra ali da mostra de Premiere brasileira. O festival, eu acho que serve para duas coisas, né? Serve para, se você chega a informação, né? E às vezes apresenta muitas coisas que as pessoas não conseguem ver, mas alguns amigos viram. E o cinema, tudo que vai ser lançado, depois que acontece essa informação abundante que a gente vive, o cinema está perdendo aquele tempo do boca a boca. Os filmes, eles não estão mais contando muito o tempo do boca a boca, que é aquele que a gente tinha antigamente. Os filmes ficavam mais nas salas de cinema, por uma questão do circuito, né, do que tem que rodar, são mais filmes vendidos. E são as próprias distribuidoras, porque a distribuidora tem um outro filme, é uma dinâmica, isso não tem nada, não é uma crítica, é uma dinâmica. Mas o que o festival pode ajudar nisso é que o festival, ele dá o tempo do boca a boca, sabe? Porque tem os filmes que não tem distribuidores, que pode achar, tem os filmes que as pessoas conseguem ver, e tem os filmes que as pessoas não conseguem ver, mas que elas já ouviram falar. Então, acho que essas três coisas ali se completam.